Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 11. Então, relembrando o que a gente viu na aula número 10, a gente continuou trabalhando com sistemas de 1 grau de liberdade, mas agora a gente começou a ver a parte de vibrações forçadas. E a gente começou a discutir o caso de excitação harmônica. Bom, gente, hoje a gente continua com o caso de excitação harmônica, mas a gente inicia aqui, com o conceito de função-resposta em frequência, o item 3.3 da apostila, a nossa famosa FRF, como a gente vai estar vendo. Relembrando rapidamente o que a gente viu na última aula, a gente viu se a gente possui uma excitação harmônica aplicada ao nosso sistema, uma função, no caso aqui, f de t igual a fm cosseno de ômega t. A gente pode escrever essa função também na forma exponencial, onde a gente escreve fm e na i ômega t, onde está subentendido que a gente vai ter que tirar a parte real depois. No caso de uma excitação harmônica, então, a gente viu que a gente tem uma resposta também harmônica, e a gente escreveu na forma de x de t igual a x cosseno de ômega t menos φ, ou na forma exponencial x til e i ômega t, onde o x til é a nossa amplitude complexa da resposta. E a gente viu também na última aula que, para o caso de um sistema MMA, massa, mola, amortecedor viscoso, o nosso x til fica igual a Fm sobre K menos M ômega ao quadrado mais I ômega C. Bom, gente, a gente pode reescrever a nossa resposta agora na forma x de t igual Fm, que multiplica uma função h til de ômega e I ômega t. E essa função h til de ômega é exatamente a nossa função resposta em frequência. E ela é definida então como a razão entre a amplitude complexa da resposta sobre a amplitude complexa da excitação. Bom, no nosso caso, aqui seria então x til sobre Fm, Fm a amplitude da excitação, já que a excitação está como referencial e por isso ela é um número puramente real. Bom, gente, para o caso do sistema MMA, a nossa FRF vai ficar simplesmente 1 sobre K menos M ômega ao quadrado mais I ômega C, já que a gente dividiu por FM, então só sumiu o FM aqui, A gente pode também dividir em cima e embaixo para escrever a nossa FRF em termos da frequência natural e de Xi. E a gente tem então 1 sobre M, dividido por ômega n ao quadrado, K sobre M fica o nosso ômega n ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais I 2 Xi ômega n. Então a gente pode notar de cara que a nossa FRF é uma função de ômega, a gente já estava deixando isso explícito, e que depende apenas dos parâmetros do sistema. Tá? Isso é super importante, gente, porque a gente diz que a FRF é uma característica exclusiva do sistema e independe do tipo de excitação que a gente vai estar aplicando. Isso vai parecer um pouco estranho agora porque a gente está trabalhando com excitação harmônica, tá? Mas a gente vai ver que a gente consegue também obter FRF com outros tipos de excitação. Tá? Mas assumir a harmônica em geral vai ser o caso mais fácil. E o importante, gente, é que a gente vai poder utilizar depois a FRF para calcular a resposta para outros tipos de excitação. Por isso que ela é um conceito tão importante para a gente. De forma geral, a gente diz que existem diferentes tipos de FRF. Como a gente vai estar vendo mais à frente, agora a gente vai estar trabalhando só com uma delas, que é o nosso H til, como a gente viu, que ele é então uma razão de deslocamento por força, e a gente chama esse tipo de FRF de receptância. Bom, gente, se a gente quiser, utilizando aí a FRF, voltar para a resposta na forma do cosseno, o que a gente tem que fazer é, naquela forma exponencial, aplicar a parte real. Então, a nossa função x de t fica igual, então, a parte real de Fm, h til de ômega e I ômega t. E a forma de tirar a parte real aqui, como o h til é uma função complexa, para tirar dentro da parte real, a gente escreve o h til como um módulo de h til vezes e na menos i θ, onde o θ, então, é o argumento de h til. Então, na sequência, a gente pode tirar o Fm e o módulo de h til de ômega de dentro da parte real, já que eles são números reais. E o que sobra, então, é uma exponencial, e essa exponencial a gente pode usar lá a fórmula de Euler para escrever na forma de um cosseno. Então, sobra no final Fm, módulo de h til de ômega, cosseno de ômega t menos θ. E essa é uma forma interessante, gente, porque a gente pode separar na expressão da resposta harmônica a contribuição do módulo de Fm
e o que é a contribuição que vai estar variando com a frequência, o que é função da frequência, e isso é dado exatamente pela nossa FRF. Novamente, no caso do nosso sistema MMA, a gente tem então que o módulo de H tilde de ômega, né, o módulo da FRF, fica então 1 sobre raiz de K menos M ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega C ao quadrado. E se a gente dividir em cima e embaixo pela massa, né, para ter a expressão em termos de frequência natural que a gente tem então 1 sobre M, raiz, né, sobre raiz de ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 que ômega, ômega n ao quadrado. No caso da fase, né, lembrando que a gente está usando aquela notação, né, de menos o argumento do número complexo, né, e a gente tem então o arco tangente de menos a parte imaginária da H til sobre a parte real. Ou seja, o nosso θ de ômega fica então igual a arco tangente de ômega c sobre K menos M ômega ao quadrado. Em termos de ômega n xi, arco tangente de 2 xi ômega ômega n sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado. Bom, gente, a gente pode notar que a expressão do θ de ômega é igual ao φ de ômega, que a gente tinha visto antes lá para o xão til. Isso, de certa forma, já era esperado, né, porque no nosso caso aqui, o módulo amplitude complexa da estação Fm é um número real. Então, se eu dividir o x til, né, não muda a fase dele, então, obviamente, a fase do H til de ômega tem que ser igual à fase do x til de ômega. Daqui para frente a gente vai estar usando só φ de ômega, a gente não vai mais usar o θ. Bom, gente, a análise dos gráficos aí do módulo da FRF ou da sua fase, elas são ferramentas super importantes no estudo de vibrações. São coisas que a gente usa no dia a dia muito. Então, se a gente voltar e dar uma olhada então novamente na FRF do nosso sistema MMA, né, a gente tinha lá então módulo de H til de ômega 1 sobre raiz de K menos M ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega C ao quadrado. E a gente pode notar então que se a gente fizer a nossa frequência tender a zero, né, então o termo ali M ômega ao quadrado vai zerar e o ômega C também zera. Então sobra no final exatamente 1 sobre K. Tá? Então, para a frequência zero, né, a gente espera que o módulo da FRF dê 1 sobre K. Já no caso em que a nossa frequência tende a infinito, frequência de estação, né, a gente vai ter que né, aquele termo que tem M ômega ao quadrado, ele vai ficar um ômega na quarta. Tá? Então aquele ômega na quarta acaba dominando, ele é o termo mais importante. Né? E como ele está no denominador, a expressão como um todo vai a zero. Né? Mas o comportamento da nossa função é dada por 1 sobre M ômega ao quadrado. E por último, né, se a gente faz a nossa frequência ômega tender a ômega n, né, a nossa frequência natural, o primeiro termo ali, né, K menos M ômega ao quadrado, né, como o ômega vai para ômega n, né, e raiz de ômega n é K sobre M, a gente vai ver que aquele termo vai zerar, né, e sobra só o termo do amortecimento. Então a gente espera que tenha um valor alto, já que o primeiro termo foi anulado. Bom, no caso da fase, a gente tem aquela expressão, né, arco tangente de ômega c sobre K menos M ômega ao quadrado. A gente tem que para a frequência tendendo a zero, né, tanto em cima e embaixo os termos com ômega zero, e sobra então zero sobre K, ou seja, né, a gente vai ter um arco tangente de zero, que também é zero, né, φ vai para zero. Já quando o ômega tende a infinito, a gente tem então infinito sobre infinito, mas aplicando o L'Hospital, né, derivando em cima e embaixo, em cima vai ficar só uma constante, e novamente a gente teria constante ali sobre infinito, o que teoricamente iria para zero. Mas como a gente tem um menos embaixo, né, a gente está indo para zero pelo lado negativo, o que nos dá então um φ tendendo a π. E por último, quando ômega tende a ômega n, né, o termo de baixo zera, e aí a gente tem arco tangente de infinito, o que é então π sobre 2. Na sequência, a gente pode dar uma olhada como é que ficam então essas expressões no MATLAB, como é que ficam essas curvas. Então, pessoal, a gente tem então aqui um código em MATLAB, onde a gente gera então a curva de uma FRF típica. Tá? Então, vocês podem acompanhar aqui, eu defino então uma massa igual a 2, uma rigidez igual a 1000. Vamos começar inicialmente aqui com o valor de xi de 0,01, calculamos a frequência natural,
e depois para o intervalo de 0 a 100 radianos por segundo a gente calcula então a nossa FRF. Aqui eu usei aquele formato utilizando ômega n, né? 1 sobre m, né? Ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i 2 xi ômega n. Tem alguma parte do código que está comentada aqui, depois a gente vai dar uma olhada, mas se a gente rodar ele, a gente então tem a curva aqui do módulo da magnitude, né? E a gente pode notar algumas das coisas que a gente acabou de ver, né? Então, quando a nossa frequência é zero, né, como esperado, né, se eu voltar aqui no nosso código, né, como eu defini uma rigidez de 1000, né, é 1 sobre k, então a gente tem 10 na menos 3, né, como o valor inicial da nossa função FRF para ômega igual a zero. Na sequência a gente vai ter um valor de pico, aqui que está acontecendo mais ou menos aqui em 25, né? Se eu colocar aqui ver o valor exato de ômega n, ele está dando 22,36, né? Que é exatamente a raiz quadrada de 500, né? K sobre m. E a gente tem exatamente aquele pico, né, que a gente estava comentando lá quando ômega é igual a ômega n, né, aquele nosso termo, aqui no caso da expressão em função da frequência natural, né, esse nosso primeiro termo zera, né, e sobra só o segundo termo e a gente tem um ponto ou próximo ao ponto de máximo. A gente vai ver que não é exatamente o ponto de máximo depois. E na sequência, à medida que a frequência vai aumentando aqui, né, o valor da nossa FF vai diminuindo. E essa queda aqui é controlada por aquele termo 1 sobre m ômega ao quadrado, né? No nosso caso aqui vai ser exatamente o ômega ao quadrado que está aqui, já que 1 sobre m foi para a parte, foi para o numerador aqui da nossa expressão que a gente está utilizando. Bom, gente, no caso de uma excitação harmônica, né, a gente vai estar trabalhando com um ponto específico dessa curva, né? Então eu posso rodar aqui, ó, se a gente escolher, por exemplo, um ponto de trabalho, né, vamos colocar aqui uma frequência de atuação, por exemplo, de 30, né? Então, se eu descomentar esse cara e a gente voltar aqui, tá? A gente pode rodar novamente e vai aparecer, aqui a gente tem o gráfico da fase, né, que eu não tinha comentado antes. Aqui a única coisa que a fase está invertida do que a gente viu antes, né, porque a definição eu estou calculando diretamente usando a função ângulo, né, é o que a gente está plotando aqui embaixo. Eu estou plotando exatamente a função ângulo. O certo, né, com base na nossa definição, era ter um valor de menos aqui. E se eu colocar um menos e rodar novamente, né, agora sim a gente vê a função da fase como a gente estava esperando, né, começando em 0, terminando em π, e no valor para ômega n, o valor exato de π sobre 2. Voltando para o nosso gráfico aqui, então, da magnitude, a gente tem ali o nosso ponto de operação aqui, né? E aí a gente começa a ver a importância da nossa FRF. Aqui fica claro para a gente, através desse gráfico, o que acontece com a minha resposta se eu alterar a minha frequência de operação. Então, se eu aumentar a minha frequência, né, o nosso ponto em vermelho aqui tende a ir para mais alta frequência, a curva vai decaindo, eu provavelmente vou reduzir a amplitude da vibração. Se eu deslocar a frequência para uma frequência de rotação menor, né, uma frequência de excitação menor, o meu ponto de atuação aqui, ele se aproxima, né, do meu pico, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 25, né, e a gente rodar novamente, a gente vê então que ele se aproxima do pico, né? E a gente passa a ter então um valor maior, uma resposta maior. Na sequência a gente pode ver o que acontece, né, se a gente alterar alguns parâmetros do nosso sistema. Por exemplo, se eu aumentar a minha rigidez, né, eu vou aumentar ou diminuir a resposta do sistema. Bom, o que a gente pode esperar, né? Se eu aumento a minha rigidez, né, colocar, por exemplo, aqui, deixa eu descomentar esse daqui para a gente plotar junto, né? Eu vou, que seria aquele H2, agora então, considerando uma rigidez de 4000, tá? E a gente roda novamente. Aqui tem dois efeitos acontecendo, né? Um, que eu aumentei minha frequência natural,
e o valor, então, do meu ponto de atuação acabou ficando abaixo da frequência natural. Ele é um valor menor do que tinha antes, né, na curva em preto, né? Mas eu provavelmente passei aqui pelo pico, né? Então eu só tenho que tomar cuidado para não cair exatamente aqui na região do pico. Mas eu teria talvez sido mais efetivo se eu tivesse jogado, por exemplo, né, a minha, a minha frequência natural para baixo, né, e atuar numa frequência, né, relativa mais alta. Então, voltando para 2000, né, a gente pode ver esse efeito acontecendo aqui, né? Se eu colocar o ponto de situação, então, depois, ali em 40, por exemplo, a gente tem dois exemplos onde, então, o meu ponto de situação está antes e depois da frequência natural, mas o que é importante aqui, né? Que agora o comportamento mudou, né? Para a curvinha azul, se eu aumentar a minha frequência de situação, a minha resposta passa a aumentar porque eu me aproximo do pico. Já na curva em preto, né, aumentando a frequência de atuação, né, de excitação, a curva, o ponto em vermelho que se desloca, né, vai baixando e vai abaixando a minha resposta. No exemplo seguinte, então, se eu aumentar a massa, né, mantendo a mesma rigidez de 2000, que é da curva preta, tá, a gente espera que a gente vai baixar a frequência natural, né? E agora sim a gente tem uma diferença bastante elevada aqui na nossa resposta, né, já que a gente jogou a nossa frequência natural para baixo. Então nesse exemplo aqui, né, se eu aumento a massa, eu acabo sendo mais efetivo em termos de reduzir a vibração, né? Novamente, isso depende do ponto que a gente está atuando, né? E isso a gente consegue enxergar de uma forma clara através da nossa função resposta em frequência, né? Através do gráfico aqui do módulo da função resposta em frequência. Por isso que essa é uma ferramenta tão poderosa de análise. Na sequência, a gente pode ver o que acontece se a gente mudar o nosso nível de amortecimento do sistema, né? Deixa a gente visualizar aqui, então. Então, no caso da magnitude, o que a gente vê então é o pico diminuindo consideravelmente, né? Nesse caso, né, essa mudança não é tão efetiva em reduzir o nível de vibração. A gente pode ver que as curvas estão em vermelho porque a gente não está tão próximo do pico, né? Se a gente estivesse atuando bem próximo do pico, né, se eu botar aqui o meu WP igual a aproximadamente 30, né, a gente vê que aí a diferença é bem maior em termos de resposta, mexendo apenas no amortecimento. Tá? Em geral, no sistema real, mexer no amortecimento é em geral mais simples, né? Eu posso adicionar amortecimento na forma de materiais de amortecimento, em especial quando a gente não consegue estar alterando a nossa estrutura, isso é uma opção. E a gente usa isso muito se a gente estiver atuando próximo da frequência natural. Então, e vendo depois na sequência as curvas da fase, né, a gente pode ver o efeito do amortecimento, né, onde ela acaba então tornando as curvas, essa mudança de fase ali na ressonância mais suave, certo? Esse é o principal efeito do amortecimento aqui nas nossas curvas. Bom, voltando então às nossas anotações, a gente pode discutir novamente aquela questão envolvendo o pico da nossa FRF. E a gente pode obter o valor exato do pico, né, fazendo então a derivada, né, do módulo de H tilde de ômega em função da frequência, e igualando isso igual a zero. Se a gente resolver essa expressão, né, e ela vai dar um trabalho, né, se a gente notar lá a fórmula do módulo de H tilde de ômega, a gente consegue chegar que o valor de ômega máximo é igual a ômega n, que multiplica a raiz de 1 menos 2 que quadrado. Então vocês notam que aqui a nossa expressão está errada, está faltando um 2 multiplicando o que. E isso mostra para a gente que, na verdade, o pico não ocorre exatamente nem em ômega n ou ômega d, né, em função desse fator 2 dentro da raiz. Mas que para baixo o amortecimento, né, como o nosso xi é pequeno, né, a gente vai ter a raiz ali vai ficar aproximadamente 1, né, e o ômega máximo então vai ser aproximadamente ômega d, que por sua vez também é aproximadamente ômega n. Então, para baixo amortecimento, em geral, a gente diz que essas três frequências são muito próximas. Bom, gente, quando a gente tem o caso onde ômega é aproximadamente ômega n, a gente tem então o famoso fenômeno de ressonância. E o que significa, né? Nesse caso, em geral, a gente espera um alto nível de vibração do nosso sistema, né? E a gente diz que uma pequena força que eu aplico ao meu sistema já pode levar
a uma elevada resposta do sistema em geral. Então é um ponto de preocupação se a gente está preocupado, né, se uma vibração excessiva pode ser um problema para a gente. Se a gente voltar na expressão do módulo de H tilde ômega e aí substituir o nosso ômega máximo, a gente pode mostrar que a gente chega numa expressão na forma de 1 sobre K, raiz de 4π quadrado menos 4π na quarta. E se a gente notar novamente, né, para baixo o amortecimento, aquele π na quarta fica um valor muito pequeno. Então quem domina é o nosso π quadrado. Então o módulo de H til para ômega igual a ômega máximo fica aproximadamente 1 sobre K sobre 2π. E com base nessa expressão a gente pode definir um parâmetro que a gente chama de fator de qualidade Q, que é igual então a K, né, a rigidez, que multiplica o módulo de H til de ômega máximo. E isso então é igual a 1 sobre 2π. E, bom, esse Q ele é utilizado em muitos casos, em vez do π, né, como um fator, né, um parâmetro de amortecimento. Em vez de ser fornecido o π, é fornecido então o Q como indicativo, né, de qual que é o nível de amortecimento do nosso sistema. Bom, gente, vamos analisar agora o caso quando π igual a zero, ou seja, quando eu tenho um sistema sem amortecimento ou um amortecimento é muito, muito baixo. Nesse caso, o nosso módulo de H tilde ômega, né, da nossa FRF, fica só 1 sobre K menos M ômega ao quadrado. Né? Em termos de ômega n, fica 1 sobre M ômega n ao quadrado menos ômega. E o que a gente pode notar aqui? Né? Que nesse caso, a nossa função ela é puramente real, já que o nosso termo imaginário, lá, o I ômega C, é zero. E o que acontece é quando ômega tende a ômega n, né, o termo no denominador zera e a nossa função, né, o módulo da FRF, vai para infinito. Ou seja, um sistema com baixo amortecimento, né, atuando na ressonância, a gente tem um risco muito grande do nosso sistema quebrar. Nesses casos, o nosso interesse está em estudar não o nível de vibração em si, mas a velocidade com que a oscilação cresce. Para fazer isso, a gente reescreve a equação do movimento do sistema, né? Então a gente tem lá x dois pontos mais ômega n ao quadrado x igual a Fm, e a gente escreve então cosseno de ômega n de t, já que ômega é igual a ômega n. E a gente consegue mostrar que a resposta para essa equação diferencial fica na forma de x de t sobre Fm sobre 2 ômega n m, né, massa, vezes t, seno de ômega t. Então a grande diferença aqui é que aparece um t multiplicando. O que significa isso? À medida que t aumenta, a nossa amplitude, né, da oscilação vai crescendo. Tá? E ela cresce com esse parâmetro dado aí por Fm sobre 2 ômega n m. Né? Então esses são os parâmetros que controlam a velocidade com que a amplitude da oscilação vai estar crescendo. É interessante, né, que obviamente que essa abordagem ela é válida para o início dessa curva, né, vai chegar um ponto que a oscilação fica tão grande que a nossa equação do movimento não é mais válida. Tá? De qualquer forma, a partir disso aqui, a gente consegue estimar a velocidade de crescimento e a gente consegue ter uma ideia de quanto tempo o nosso sistema pode ficar, né, próximo da frequência natural, né, ou seja, quanto tempo ele consegue ficar naquela situação de ressonância sem quebrar. E isso é muito importante para sistemas que, quando são acionados, passam obrigatoriamente pela sua frequência natural. Por exemplo, um compressor de geladeira, né, quando ele está sendo acionado, né, se a gente reparar, a gente tem um barulho inicial um pouco maior, que é exatamente ele passando pela frequência natural, e depois ele estabiliza no nível de ruído constante. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado de passar suficientemente rápido pela frequência natural para o sistema não quebrar. E se a gente tiver interesse, a gente pode fazer uma análise mais detalhada utilizando essa abordagem aqui. Bom, gente, como a gente tinha comentado, existem vários tipos de FRF. Né? Então, a nossa FRF H de ômega, na forma aí de deslocamento sobre força, né, que a gente estava utilizando, a gente chamou de receptância. Né? Mas a gente também pode estar chamando ela de admitância ou compliância dinâmica. Vamos dar uma olhada então nos outros tipos de FRFs. A gente também tem aqui o Y-til, né, de ômega na forma de uma FRF de velocidade sobre força, né, amplitude complexa da velocidade sobre amplitude complexa da força. E essa aqui a gente vai estar chamando de mobilidade.
Na sequência, a gente tem o A tilde ômega, na forma de amplitude complexa da aceleração sobre a amplitude complexa da força, e a gente vai estar chamando de acelerância ou inertância. A gente também pode calcular a relação entre as nossas FRFs. Então, se a gente notar, né, a amplitude complexa da velocidade nada mais é do que I ômega vezes a amplitude complexa do deslocamento. E a amplitude complexa da aceleração é menos ômega ao quadrado, amplitude complexa do deslocamento. Então, a gente pode dizer então que a nossa mobilidade, o y tilde ômega, nada mais é que I ômega vezes a receptância. Assim como a acelerância nada mais é que menos ômega ao quadrado vezes a receptância. Bom, gente, na sequência a gente pode discutir as FRFs inversas, né? São outros tipos de FRF que a gente também usa bastante na prática. A gente começa então com o D tilde ômega, né? Que seria então agora a amplitude complexa da força sobre a amplitude complexa do deslocamento. Ela é o inverso da receptância e a gente chama ela de rigidez dinâmica. O Z tilde ômega é a amplitude complexa da força sobre a amplitude complexa da velocidade. E a gente chama de impedância mecânica, a gente usa bastante essas duas. E por último, a gente tem aqui o Mzão til de ômega, né, que seria a amplitude complexa da força sobre a amplitude complexa da aceleração, que a gente chama então de massa dinâmica. Na sequência, gente, a gente pode dar uma olhada num exemplo onde a gente usa então aí o conceito de FRF para analisar o problema. Esse exemplo envolve então um transformador elétrico, né, posicionado sobre uma placa. A gente vai supor então que esse transformador elétrico ele está colocado então bem no centro da placa, né? É uma placa que está engastada em ambas as extremidades. Ela é feita de aço, né? Então o modo de elasticidade a gente vai assumir aí 210 gigapascal e ela tem dimensões ali 0,5 de comprimento, 0,2 de largura e 5 milímetros de espessura. A gente tem também que a massa do nosso transformador é igual a 80 kg e o nosso sistema vai apresentar aí um coeficiente de amortecimento, né, um fator de amortecimento viscoso igual a 0,01. Então a gente pode representar isso daqui, né, como uma viga, né, a placa como se fosse uma viga, com uma massa colocada bem no centro, a massa M, e a gente vai ter uma força atuando sobre a massa M em função ali das forças eletromagnéticas que surgem no nosso transformador. Essa força a gente vai assumir ela como harmônica e a gente tem uma amplitude Fm igual a 50 newtons. E a gente sabe que a frequência com que essa força vai estar atuando é igual a 20 Hz. E a gente está interessado então em prever qual que é o deslocamento vertical x de t da nossa placa. Bom, a gente vai representar então esse nosso sistema como um sisteminha de 1 grau de liberdade, né? A gente vai desprezar a massa da placa, então a massa m aqui é a massa do nosso transformador e a rigidez K e o coeficiente de amortecimento C é devido à nossa placa, né? Bom, como a gente tem então uma excitação harmônica, a gente pode escrever, né, f de t igual a fm cosseno de ômega t, onde então o nosso ômega é igual a 2πf. Então se a gente assumir aquele f em Hz, né, 20 Hz, substituindo a gente chega numa frequência de 125,6 radianos por segundo. Como a gente tem uma excitação harmônica, a gente espera então uma resposta harmônica, né? E a gente viu que a gente pode escrever na forma de x de t igual a x cosseno de ômega t menos φ, ou fm módulo de h tilde ômega cosseno de ômega t menos φ. Então, se a gente obter aqui o módulo de h de ômega, como a gente tem um fm, a gente consegue calcular qual que é a amplitude da vibração ali do nosso transformador elétrico. Então, relembrando lá a expressão, a gente tinha módulo de h tilde ômega, era 1 sobre raiz de k menos m ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega c quadrado. Como a gente tem xi, a gente pode escrever na fórmula de ômega n xi, né, dividir em cima e embaixo pela massa, a gente fica 1 sobre m, raiz de ômega n ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2xi ômega n ao quadrado. Bom, gente, a gente tem uma viga engastada aqui com um carregamento bem no meio, né? Então, se a gente usar a linha elástica desse tipo de viga, a gente pode mostrar que o K equivalente da viga é igual a 192 EI sobre L ao cubo. Né? Nesse caso, o I é o nosso momento de inércia diária da seção transversal, é igual a B
né, h ao cubo sobre 12, o b aqui é a largura, aquele 0,2. E substituindo aqui os valores, a gente chega num valor de I igual a 2,08 vezes 10 na menos 9 metro na quarta. E substituindo esse valor na expressão do K equivalente, a gente chega num valor de K de 6,72 vezes 10 na 5 Newton por metro. Então, a partir desse K equivalente, a gente pode substituir na expressão do ômega-n, né, raiz de K sobre m, e a gente chega numa frequência natural de 91,65 radianos por segundo. Então a gente tem o ômega-n, tem o xi, substituindo, tem a massa também, né? Substituindo na expressão do módulo de H-til, a gente chega num valor de módulo de H-til para ômega igual a 125,6, que é a frequência de excitação. O valor que a gente tem é de 1,69 vezes 10 na menos 6 metros. A mesma coisa se a gente substituir na expressão da fase, né? Φ de ômega igual a arco tangente de 2xi ômega, ômega-n sobre ômega-n ao quadrado menos ômega ao quadrado, a gente chega num valor de 3,11 radianos. Então, no final, a nossa expressão para a resposta do movimento vertical do nosso transformador fica igual, então, a x de t, igual, multiplicando Fm por o módulo de H-til, a gente chega num valor de 8,45 vezes 10 na menos 5, cosseno de 125,6 né, vezes t, né, a frequência, menos 3,11. Essa, então, a expressão final para a resposta do transformador. Bom, gente, a gente pode, então, se perguntar, né, o que acontece se eu alterar os parâmetros do meu problema. Por exemplo, se eu alterar a frequência de excitação, ou se eu mexer na placa que suporta o meu transformador, né, vamos supor que existe algum requisito em que a gente precisa alterar aquela placa, por exemplo. Ou, né, eu não sei se esse valor de 8,45 vezes 10 na menos 5 é alto ou é baixo para a vibração do meu transformador. Pode ser que ele tenha uma eletrônica sensível e esse valor seja alto, né, em termos de vibração. Como é que a gente faz? Como a gente viu, gente, a gente tem que fazer esse tipo de análise em cima do gráfico da FRF. Então, se a gente fizer plotar aqui então, um módulo de H-til de ômega em função da frequência, a gente vai ter aquela curva típica, né, onde a curva inicia em 1 sobre K, a gente vai ter um pico próximo de ômega-n, e a gente pode marcar então aqui a nossa frequência de atuação, aqui ômega igual a 125,6, né, maior do que a nossa frequência natural de 91,65 radianos por segundo. Então, com base nesse gráfico, a gente pode então analisar o que acontece, por exemplo, se a gente aumentar a frequência. A gente vê que a nossa curva vai decaindo, né? Consequentemente, a gente vai ter uma redução da nossa vibração se a gente aumentar a frequência. O contrário ocorre se a gente baixar a frequência, né? Então a gente está indo na direção da frequência natural, né? A hora que a frequência diminui, e a gente tem a tendência então de aumentar a nossa vibração. O que acontece, por exemplo, se a gente aumentar a rigidez agora da nossa placa, né? Por exemplo, se eu troco a placa e coloco uma placa mais espessa ou instalo reforçadores na nossa placa, né? Se eu aumentar a rigidez, a tendência é eu jogar a minha frequência natural para uma frequência mais alta e, nesse caso, ela se aproxima mais da frequência de operação. Consequentemente, a gente vai estar, né, o pico se aproxima da frequência de atuação, né? E, consequentemente, a gente pode esperar um deslocamento, uma vibração maior, né, um deslocamento maior. E o contrário, se a gente fizer o oposto, né, se a gente reduzir a rigidez da nossa placa, por exemplo, fazendo furos ou diminuindo a espessura dela, né, a gente acaba jogando a frequência natural para baixo e, consequentemente, para esse sistema, a gente vai ter uma redução da vibração. Uma outra alternativa seria também, por exemplo, aumentar a massa do nosso sistema, também ia jogar a frequência natural para baixo, né? E a gente teria uma vibração provavelmente menor. Gente, com isso a gente fecha a aula de hoje, né? Até a próxima aula.